do Céu Podcast. Olá, amigos do Blue Sky! Obrigada por estarem com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje a gente conversa sobre o desperdício de recursos que o uso da inteligência artificial causa, sobre os torcedores do Peñarol passando vergonha no Rio de Janeiro, discutimos sobre eutanásia, dignidade e, claro, terminamos lamentando o resultado do segundo turno das eleições municipais. Foi um episódio com muita conversa. Vem com a gente! Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Jade e estou aqui com minha amiga gótica gateira. Olá! Tudo bom? Tudo jóia! Vamos começar com a nossa semaninha aí frenética? Vamos que hoje tem coisa. Na quarta-feira passada, quando a gente publicou o último episódio aqui do Trem do Céu, dia 23 de outubro, apareceu na Skyline uma discussão sobre o desperdício de recursos naturais, como a água, para produzir a energia gasta em inteligência artificial. Vamos explicar do que se trata com um trecho de uma matéria do Daniel Gulino para o Globo, em 16 de junho desse ano, cujo título é Inteligência Artificial exigirá energia de 2 Brasis até 2026. Eita, mano! Ele escreve: Uma série de estudos tem mostrado que o consumo de energia desses sistemas para processar um volume enorme de dados em pouco tempo é tão significativo que já pode ser visto como mais um obstáculo para a redução das emissões de carbono para combater as mudanças climáticas. Além disso, a nova tecnologia também demanda recursos escassos, como água para resfriar equipamentos e matérias-primas para a indústria de chips. Um relatório da Agência Internacional de Energia do início desse ano estimou que o consumo de energia em centros de processamento de dados no mundo, que foi de 460 terawatts-hora em 2022, pode chegar a 1.050 terawatt-hora em 2026, com o avanço da inteligência artificial. Isso equivale ao dobro de energia que o Brasil consome em um ano, que é cerca de 500 terawatt-hora. O cenário mais provável, segundo a agência, é uma demanda de 800 terawatt-hora, que é quase 2 vezes a demanda anual da França. Minha nossa. Oh, não! Que assustada! Eu também. A @shellypoison.biscay.social comentou também no dia 23 de outubro. Pouco tempo atrás, eu me lembro de um movimento pesadíssimo contra a IA, dizendo que gastava muitos bucetilhões de litros de água para gerar uma resposta que ia destruir o meio ambiente. Mas parece que não é bem assim, a julgar pelo tanto de print do brinquedo novo que o Meta deu para o pessoal, né? Aí a @vanessatocha.biscay.social também fez um comentário perfeito no mesmo dia. Milhares de metros cúbicos de água sendo desperdiçados para o Meta AI dizer que a Bandeclay é o presidente da Herzegovina. Cara, maravilhoso isso. Bandeclay é salgadinho no sul, né? É o joelho. É o joelho, né? O presidente da Herzegovina, foi muito bom isso. Mas assim, eu não tinha ideia, juro. Eu já sabia que gastava muita água, mas eu não fazia ideia que era terawatts, assim. Ou como disse a Shelly Poison, bucetilhões. Eu vou levar isso para a vida. Não, foi maravilhoso. Eu vi esse post e comecei a dar risada no bucetilhões, né? Meu Deus! Eu confesso que eu não testei essa IA que entrou no Meta. Eu já estou muito... Não sei nem a palavra que eu vou dar aí. Vou dizer assim, puta.
Com a IA do Google, quando você faz pesquisa no Google, vem aquelas respostas no início, antes, né, de apresentar os resultados, e muitas vezes é uma bosta, mas enfim, as pessoas estão depositando Foi muito. a que falou que podia botar cola na comida? Que tudo bem comer cola na comida? Acho que foi a do Google que falou isso. É, do Google foi do Meta, porque a do Meta está cometendo cada erro que Não, Jesus Cristo. eu vi o sanduíche de buceta, segundo a Meta. Teve um outro também, cu doce, receita de cu doce. É um brigadeiro. A galera foi bastante criativa aí. A própria IA do OpenAI, ela é complicada, te ajuda muito em muito trabalho, não vou mentir, mas comete muito erro também. Você tem que pegar o texto que ela cria e fazer uma revisão muito milimétrica, sabe? Por exemplo, na minha área que é jurídica, a IA, ela pegou um gosto muito grande por criar jurisprudência. Ela ela cita julgados que não existem. Você vai pesquisar o número e não existe. Não existe. Aí você explica para ela que ela não pode fazer isso, as implicações disso, ela pede desculpa, vai lá e faz de novo. É igual o menino teimoso, é um inferno. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E agora que eu fico pensando aqui que cada vez que eu brigo com ela por causa da jurisprudência perdida, ela está gastando bucetilhões de litros de água. Eu não vou dormir, gente. Não, e além de tudo, né? Tipo, aí entra numa outra questão. A gente está treinando a inteligência artificial, na maioria das vezes, de graça. Pois é, esse Exterminador do Futuro estava aí, né? Os Simpsons deve ter previsto essa merda também, em algum momento. Ah, foi, os Simpsons com certeza devem ter previsto isso em algum momento, porque, né? Mas assim, o pessoal da área de tradução tem comentado muito disso, né? Estão vindo coisas direto traduzidas pela IA para você só fazer a revisão. Então, meio que você está tirando o emprego de algumas pessoas, Sim, já tira o emprego de quem revisa, né? de quem traduz, na verdade. Traduz, na verdade, desculpa, de quem traduz. Sarah Connor, vem logo visitar-nos e nos salvar. Volta logo. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu não usei essa IA que está no WhatsApp, da Meta, nada disso, eu dei muita risada com as imagens do Homem-Aranha plantando bananeira, tá? Amei isso, gente. Como será que ela faria isso direito? A gente explicando que ela tem que fazer uma posição acrobática, com as mãos no chão e os pés para cima, em um ângulo reto. Talvez. Alguém poderia testar, não vou testar, não. Eu Quem não vou. quiser perder tempo nisso, testa. Eu acho que foi a Nanda que postou disso, que postou uma imagem do. Lady Murphy. Mas, cara, tem que entender também que o padrão da lógica da inteligência artificial é um padrão ao pé da letra. Então, para você fazer um bom comando, você tem que ter essa visão de ao pé da letra. Ela pode ser muito útil, por exemplo, para descrever imagens. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela descreve com detalhe demais que não vai acrescentar em nada. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca detalhes, tipo, o plano de fundo tem uma luz serena, mostrando que está num ambiente interno, e a expressão é romântica. Tipo, quê? Eu não sei, eu já vi algumas pessoas comentando na Skyline que o contexto emocional é importante. Sinceramente, assim, em algumas coisas que eu faço o alt-teste, eu coloco que a cara é de deboche, né? Uma coisa assim. Mas eu já vi a IA errar algumas descrições, de tipo, a pessoa está segurando uma flor e ela falar que está segurando uma coisa completamente diferente. E eu acho complicado a IA descobrir contexto emocional, né? Ela não, pelo menos espero que não se emocione, né? É a ideia, né? É uma complexidade humana, né? Que eu acho que a IA não alcança, ou pelo menos não deveria, né? Alcançar, sei lá. Bom, eu sei que assim, no caso da Skynet estar ouvindo e estar
planejando assim uma nova dominação não, porque só dominou no filme do Exterminador, mas enfim, uma dominação mundial. Eu sempre falo por favor e obrigado para a Siri quando eu peço alguma coisa, tá, gente? Eu não tô falando pra vocês, tá, Yas? Não é isso. Ai, que fofo. Ai, meu Deus, eu preciso parar de xingar a Alexa, então. Aí que vem a revolução das máquinas aí, a gente tem que tentar dialogar, fazer um... Estou em defasagem com isso. Mas vamos lá, vamos seguir, porque a semana foi cheia. No mesmo dia, 23, teve um jogo no Rio de Janeiro, na Copa Libertadores, entre o Flamengo e o Peñarol, um time que é do Uruguai. Eu jurava que era argentino, mas é do Uruguai. Teve tumulto em praia e no final do jogo teve briga entre as torcidas. Acabou que os torcedores do Peñarol resolveram causar pelo Rio e muita gente filmou e divulgou nas redes os atos de vandalismo e violência. A @anapedes.biscay.social comentou: Rindo um pouco que uns torcedores do Peñarol entraram numas de assaltar banhista no recreio. E não deu nem 2 ou 3 segundos, tinha banhista com camisa amarrada na cabeça, botando os caras pra correr. Mano, Eu vi muita galera comentando. Teve um comentário que passou pela minha Skyline, de desculpa, porque eu não te pesquei seu nome na hora para mandar para a galera. Ele falou bem assim: você imagina você ser um torcedor do Peñarol, você sai lá do Uruguai, num ônibus fretado, aí resolve passar, dar um rolê no recreio, resolve fazer merda, é preso, seu ônibus pega fogo, você vai passar, suas coisas foram roubadas, né, no meio disso tudo, vai passar a noite na cadeia e vendo seu time tomar de 5. Eu acho que o jogo foi contra o Botafogo, não? foi, acho que foi contra o... Foi, A gente está falando do Flamengo aqui, foi Botafogo. não foi Flamengo? Foi Flamengo mesmo? Ixi, não sei agora, gente. Confesso, assim, eu sou de São Paulo, eu sou de Palmeiras. Não, Se a nossa... Botafogo, não? Meu pai ficou doido com isso. Foi Botafogo, gente. Oh, meu Deus do céu. Produtora. A pessoa tá lá em Toronto, não sabe o que que tá rolando. Inferno. Foi Botafogo. Eu sei disso porque meu pai tá feliz da vida com esses cinco, não sei. Não, olha, eu procurei no Google e o primeiro resultado era Flamengo e Peñarol. Falei, então é isso. Aí, tá vendo? A IA do Google. A IA do Google. Tá, foi erro meu aí, desculpa. Não, foi da inteligência artificial. Quando a culpa é nossa, a gente põe em quem a gente quiser. Foi da inteligência artificial. Não, mas assim, eu dei muita risada. Foi bem isso, tipo, mano, os caras vieram pra cá se achando os malandros. Vieram pro Rio de Janeiro. Vieram pro Brasil e foram pro Rio de Janeiro se achando os malandros que iam assaltar geral. Gente, né? Um povo mano. juvenil, um povo do maternal. Oh, genial essa ideia. Querendo partir para cima de quem é pós-graduado, pós-doutorado na parada. Pelo amor de Deus. Não, gente. Sabe? No Rio, gente. No Rio. Os botafoguenses botaram fogo. Literalmente. Também foi assunto semana passada a carta de despedida do poeta Antônio Cícero, após ter decidido pela eutanásia aos 79 anos na Suíça. É um assunto muito polêmico, mas se há uma rede social onde a polêmica encontra o pessoal mais progressista, esse lugar é o Blue Sky, né? Antônio Cícero, ele era irmão da Marina, cantora Marina, e ele fez várias letras de músicas maravilhosas, cantadas pela Marina, cantadas pelo Lulu Santos. Vale a pena pesquisar, galera. E a @pangolingigante.biscay.social fez o seguinte comentário no dia 23. Acabei de ler aqui que é melhor evitar a discussão da eutanásia no Brasil por enquanto, porque não estamos preparados. Nunca estamos preparados para discutir aborto e eutanásia. Surpreendente. É claro que sempre existe a possibilidade de usar esses dois como ferramentas de higienização social,
num projeto eugenista, porque a gente vive nesse tipo de sociedade. Mas impedir a discussão dessas duas pautas com todas as problemáticas e pormenores é surreal. Como se avança socialmente e se impede que o aborto e a eutanásia sejam usados como ferramentas de eugenia, se nem acesso ao aborto e eutanásia a gente pode ter? Aí, @tietadilagreste.biscay.social repostou e acrescentou o seguinte comentário muito pertinente. Não pode falar de eutanásia, não pode falar de aborto, não pode falar de droga, não pode nada, meu Deus. Essa galera de esquerda pra quê, então? É estranho, né? Porque, assim, não existe nenhuma proibição, pelo menos na imprensa, né, desses assuntos. Só que existe um senso comum, que eu não sei de onde veio, que quando você noticia um suicídio, um aborto, ou eutanásia, que seja, existe uma tendência disso aumentar, dos números aumentarem. Eu não sei até que ponto isso é realmente assim, eu não sei se é pela forma que é noticiado, que, né, tem isso também, mas eu tenho muita dificuldade com aquela coisa de, não pode falar sobre isso porque dá gatilho. Poxa, se te dá gatilho, não seria que você deveria tratar sobre isso, né? Tratar profissionalmente? Então, como o site com tal uma nos trouxe uma vez aquele print maravilhoso da moça que contou que o pai comprou sorvete da Bate de Latte, vê a outra. Não, porque isso que você está fazendo me traz gatilho, porque eu não tenho pai. É isso, gente. Tipo, como que a gente vai falar? Esse papo do gatilho é uma forma de silenciamento, né? Tipo assim, me dá gatilho, você não pode falar sobre isso, silencia. É um silenciamento também. Então, assim, a esquerda, vou tratar como esquerda, vou tratar como progressista, porque a gente está numa rede que é maioria, pelo menos, nesse espectro político aí. Tem essa dificuldade de não pode falar sobre um assunto muito sério, né? E aí tem também essas pessoas do engatilhadas aí, que vivem engatilhadas. E é uma forma de silenciar um debate que é importante. Não vai deixar de acontecer porque você não consegue ouvir falar sobre. Não vai deixar de acontecer porque é um assunto sensível. Vai continuar acontecendo. E a forma como vai continuar acontecendo, se não houver política pública a respeito, se não houver um amplo debate da sociedade civil a respeito, é da pior forma possível. É com gente morrendo em situação precária. É com mulher ficando esterilizada, sabe? É aquela história do aborto com cabide. É pior do que isso. Exato. Você tem que praticar uma violência contra si mesma porque você não tem uma política pública que te permita fazer isso de uma forma correta, de uma forma segura. E, de certa forma, isso entra também na questão da eutanásia, porque a pessoa escolhe acabar com a própria vida, muitas vezes de formas que poderiam, poderia ser indolor, poderia ser digno, mas, e assim, eu vou voltar nesse assunto, mas eu preciso fazer um parêntese, né? O Antônio Cícero, ele pôde escolher fazer isso, essa é a verdade. Porque ele tem dinheiro para isso. Porque a eutanásia existe se você tem dinheiro para sair do país e fazer isso lá fora. Eu lembro na hora da música do Chico, sabe? Caiu da construção atrapalhando o tráfego. Poxa, Você pode abortar, né? Tem muita clínica por aí que você paga o quê? 20 mil reais? Você faz um aborto com um médico num lugar todo esterilizado, bonitinho. cauterizando o E é isso. mindinho, saindo com remédiozinho receitado, tudo ótimo. E ainda Exato. depois para ver se ficou tudo ok. A política pública, ela existe para privilegiar a todos. Ela deveria existir para privilegiar a todos. Vai ter gente ouvindo a gente falando que a gente está sendo poliana. Não estamos sendo poliana. Não. Nem longe. A utopia é uma coisa. Tipo, na utopia, todo mundo deveria ter acesso a um aborto legalizado. A gente já paga imposto demais nessa vida para viver sem o mínimo de dignidade.
É isso, a gente, no fundo, a gente está É. falando de dignidade, pura e simples. É você ter a dignidade de você escolher sobre o seu próprio corpo. Quando a gente fala do assunto aborto, eu sempre falo uma coisa que, tipo, pode parecer besta, mas é uma realidade, tá? Assim, pelo menos do meu ponto de vista. Se homens pudessem engravidar, o aborto já teria sido legalizado há muito tempo. Você ia ter drive-thru. Ia ter drive-thru. Você entra com o carro aqui, lá na frente você já sai. Beleza. Se homem tivesse que passar pelas coisas que nós, mulheres, passamos, tudo ia ser muito melhor. Nossa, mamografia não ia existir, gente. Quer um exame mais indigno do que aquela porcaria que esmaga seu peito? Homem não ia passar por Fala isso. por favor. Já tinham dado jeito em menstruação, você não ia precisar ficar menstruando. É complicado, assim, nada disso ia ser questionado. E eu sei que o assunto que a gente entrou para falar era de eutanásia, mas uma coisa é tão ligada na outra, de certa forma, é uma coisa meio intrínseca, né? Sim, porque a gente está falando, na verdade, de políticas para escolha sobre sua própria vida. Tá? Autonomia sobre o corpo. É isso aí. Tudo isso envolve isso, é a sua autonomia. Talvez a discussão sobre eutanásia talvez fosse até mais fácil de fazer, porque é algo que abrange ambos os gêneros, abrange todos os gêneros. Vou falar melhor, todos os gêneros. Desculpa aí pela fala anterior. Então, assim, como envolve homem no processo, então fica até mais fácil de conversar do que o aborto. Numa outra questão, é pecado perante a igreja. É pecado, né? Você é contra a vida, pessoa, galera pró-vida, tudo que é contra a vida é pecado. Mas deixar criança em orfanato tá de boa. Deixar a criança passar. Deixar criança na rua, né, catando latinha, morrendo de fome, tá massa, né? É um discurso meio hipócrita, né? Não, e aí, a gente teoricamente mora num estado laico, num país com estado laico, né? Tem quem não acredite em Deus e que queira essa política. Exato, né? Eu acho que assim, a gente está sofrendo muita influência das igrejas na questão política. E isso acaba fazendo com o próximo assunto, porque a gente está gravando hoje, dia 27, dia em que teve o segundo turno das eleições. Nossa, fala não. E assim, estou amarga, gente, desculpa. Claro, isso teria que ser assunto aqui. A gente tem alguns destaques a fazer, né? Segundo turno de eleição, 27 de outubro. O Bruno, @não-sou-indiano, fez um comentário que resume bem a indignação paulistana. 31% de abstenção. Pelo amor de Cleiton, vai tomar no cu, São Paulo. Compartilho dessa indignação. Eu vou adotar o pelo amor de Cleiton, amei. O @RealGil repostou o comentário do Bruno e acrescentou: Tomara que essa galera toda tenha consciência de que a vitória do Nunes também foi culpa delas. Se for somar a abstenção e os brancos e nulos, deu mais gente do que... Tipo, só a abstenção, na verdade, já deu 2,9 milhões de pessoas. Isso já deu mais gente do que gente que votou para o Boulos. Quando junta com os nulos e os brancos, deu mais gente do que votaram no Nunes. Então, assim, galera... a gente está passando por uma crise política, que as pessoas querem se abster e acham que isso está certo. Elas não entendem que elas estão fazendo o papel de Pilatos, né? Vou usar a referência bíblica. Estão lavando as mãos e nesse lavar de mãos a gente solta Barrabás, cara. Sim, né? Não, mas a direita está fazendo a festa nesse lavar de mãos aí. O @malfalavigna fez uma análise muito pertinente. Lá vou eu com minha proverbial antipatia. Sobre o segundo turno. Boulos não é a liderança popular fantasiada por boa parte da esquerda. Opção Boulos foi um erro crasso do PT e de Lula. Porto Alegre prefere morrer afogada do que ouvir sobre direitos humanos e lacrações. As eleições foram um desastre para o PT. O pior agora é passar pano como no primeiro turno. Há que se combater a demonização do PT e da esquerda. Alianças servem para governo, não para eleições e para superar a demonização do PT e da esquerda. Quem se fodeu mais foi o povo,
Não esqueçam disso. Não dá para esquecer, o povo realmente se fudeu, mas quem se fudeu também foi sal no rabo, gente. Onde ele botou o dedo para apoiar, ele não levou, cara. Ele foi a Goiânia hoje, no dia do segundo turno, para apoiar o candidato e o cara não levou. Assim, maravilhoso, grande dia. Nisso, pelo menos. Vão procurar as alegrias, vão procurar as alegrias. Sim, isso que ai meu Deus, o Mal Falavinha, sei lá eu como falo, Mal fala vinha. enfim, Vigna, né? Vigna, mas fala vinha. Mal Falavinha, como ele disse, isso entra muito numa coisa que eu estava falando, né? Tipo, falei disso até num fio, que gostaria de deixar bem claro, gente, não sou a dona da verdade, nada disso, é apenas a minha opinião. Mas eu vejo que isso é uma coisa que foi construída lá atrás. A direita ela está colhendo frutos agora daquilo que veio lá de 2015, 2016, desde que o Aécio se recusou a aceitar a derrota dele do segundo turno, desde o mensalão, desde a Lava Jato, desde o impeachment da Dilma. Tá? Isso tudo foi uma construção que deixou o povo desiludido, porque eles achavam que o PT ia trazer a melhora, e no fim das contas tiveram os casos de corrupção, e é tudo farinha do mesmo saco. Então, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada aí, né? A gente está lidando com isso, e muita gente hoje tem essa questão contra o PT e contra os partidos de esquerda, porque acha que, tipo, um prefeito de esquerda vai legalizar a maconha, como se o prefeito de esquerda tivesse esse poder. No caso da gente aqui de São Paulo, né, tipo, que tem o Boulos, que é do MSTS, o Boulos vai botar gente para morar na minha casa. Sabe, umas coisas assim. Ou então, claro, o famoso, porque a esquerda quer taxar grandes fortunas. Meu amor, o seu Corsinha não é uma grande fortuna. Mas assim, e aí tem que pensar também que a direita ela anda de braços dados com a mídia, com as lideranças de igreja, né? A direita ela só não manda em termos nas universidades. Mas, poxa, é um nicho, né? Universidade não é para todo mundo. E mesmo assim, eu tive professores dentro da federal que eram abertamente de direita. Coisa absurda? Nem tanto, sabe? Vai ter em todo lugar. O lance é que ela consegue dominar espaços em que o líder tem um poder grande sobre a manada que está ali, aquele público ali, né? Então, uma igreja evangélica, se o pastor fala que tem que votar em fulano porque fulano é o escolhido de Deus, Eles vão seguir. vai ter muita gente que não vai questionar, vai ter muita gente que não vai Isso questionar. aconteceu essa semana aqui em São Paulo. Teve acho que foi um padre, que abertamente pediu para os fiéis votarem no Nunes. Deu número, falou com todas as letras, né? É um absurdo. E a esquerda está perdendo esse campo aí. Eu lembro que quando eu me entendi como esquerda lá atrás, na catequese, porque eu fiz toda aquela formação católica, hoje em dia não sou porra nenhuma, mas tenho uma formação. Eu fui de comunidade eclesial de base, e comunidade eclesial de base, com Frei Beto e tudo mais, era esquerda. Tinha aquela visão de esquerda, tinha aquela visão de evangelho da libertação, né, e tudo mais. Isso se perdeu. Hoje em dia você vê padre falando na igreja que tem que se armar, fazendo gesto de Não, meu Deus, eu tô falando até arminha. o nome do coitado do padre errado. E vai o padre Júlio defender um voto na esquerda. Não, vão tentar dar uma CPI. Nossa Senhora, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que a esquerda perdeu terreno nesses lugares, mas eu também tenho muita dificuldade com esse papo de que a esquerda tem que aprender, sabe? Porque, assim, até quando a gente tem que aprender? A direita pode fazer qualquer merda. Eu acho Qualquer merda.
num E a sistema, gente tem que ficar nessa escola aí até quando? se a gente está num sistema que não funciona para a gente tem que dar um jeito de mudar o sistema. Exato. Não é se adequar. A Globo fez o que fez naquele debate Lula e Collor, botou um monte de pasta na mão do Collor com nada dentro, falando que era documentos contra o Lula, e aquilo passou a brancas nuvens. Ela nunca foi responsabilizada. Se a gente teve o Bolsonaro por 4 anos no poder, muito teve a ver com a Globo também, porque era interessante para a Globo. Quando deixou de ser, ela mudou o disco, né? Mudou assim, entre aspas. No 45 do segundo tempo, quase não deu tempo, né? O impeachment da Dilma só ocorreu por causa disso, de todo o aparato da Globo. O filho da Miriam Leitão, que era o jornalista, achando o máximo liberar aquela ligação do Bessias, que a gente até hoje não faz ideia do que porra era aquela, também não quero saber, porque a gente não deveria ter tido acesso àquela ligação, era uma ligação de um chefe de Estado, sabe? Né? A gente normalizou tudo isso. Eu vi amigos meus de progressistas, da ala progressista de esquerda, achando o Sérgio Moro herói. Porra, eu, advogado, o dia que eu falar que um juiz é herói, pode me internar. Não, gente, não, assim, a minha família, ela, tipo, né, a minha criação foi uma criação de direita, embora hoje eu não seja de direita, eu sou de esquerda, né, acho que tá muito claro já, mas eu fui criada com uma família de direita, e, tipo, não, galera, não tá certo, sabe, não tá certo. Tanto que eu enchi o saco da minha família, tipo, nas eleições de 2018 e de 2022, para não votarem no Bolsonaro. Né? Eu consegui fazer os meus irmãos não votarem, inclusive, fiquei muito feliz com isso. Né? A gente está num buraco muito grande, mas não acho que é mudando o discurso da esquerda ou pasteurizando a esquerda que a gente vai resolver as coisas. Tipo, não é o Boulos fazendo um cosplay de Freixo nas últimas eleições que vai dar certo. A gente não tem que dar prioridade para as Marias hipotéticas, a gente tem que trabalhar, né, as Marias reais, aquelas que estão ali Exato. achando que estão lidando com o diabo e, na verdade, elas estão ouvindo o diabo. O que eu penso é o seguinte, tipo, mas não pode falar, vamos voltar naquele assunto, não pode falar de aborto, não pode falar de legalização de droga, não pode falar de eutanásia. Pode sim, deve. Essas são algumas das pautas da esquerda, são algumas das bandeiras que a esquerda defende, a gente tem que falar sobre isso. Não dá para a gente botar e varrer para debaixo do tapete, não dá. Na verdade, a gente tem que apontar a hipocrisia da direita, né? Porque eles falam disso num contexto religioso, sequestrando essa pauta, mas as filhas e mulheres deles continuam fazendo o aborto tranquilamente, quando precisam, né? Quando eles precisam. Enfim, muito complicado. Vamos voltar aqui, ó, o Capirotinho, @Capirotinho, comentou também. Anos e anos de vilanização da esquerda está mostrando o resultado. Estamos vendo hoje mais uma vez. O Caio Bittencourt, @Caio Bittencourt, com um T só, também comentou. Para vocês verem como a abstenção faz diferença. Fortaleza, 15%. Belém, 25%. Belo Horizonte, 31%. São Paulo, 31%. Porto Alegre, quase 35%. É quase 1 a cada 3 nos maiores colégios eleitorais do país se recusando a votar por vários motivos. Cara, as pessoas não têm noção, né? Elas estão abrindo mão de um direito que a gente conquistou a duras penas. Sim. Você tá lavando a mão, velho. Você tá abrindo mão de escolher. Porque eu vou ter que escolher entre o ruim e o menos pior. Sim. O que resume perfeitamente a realidade atual é a charge que o Tiago Cardim, @Tiago Cardim, compartilhou com o seguinte comentário. Em São Paulo, vai se desenhando, agora oficialmente, a clássica charge. E na imagem tem um cara que caminhou uma longa distância, suado, chegando num carrinho de sorvete, sob um sol escaldante e tal. E o vendedor de sorvete está lá explicando os sabores. Tem de morango e de bosta.
E o cara fala, eu não gosto muito de morango. Essa charge é sensacional, cara. Lembra aquele famoso editorial. Uma escolha muito difícil. Isso, gente, desculpa. Eu nunca vou perdoar esse editorial, cara. Uma escolha muito difícil. Puta. E é isso aí. Se tem um culpado pela abstenção, é a grande mídia, é a mídia hegemônica, é Globo, Estadão, que é tudo a mesma laia mesmo, é a Folha, o UOL, que, vamos combinar, para eles é ótimo um governo de direita, porque o governo de direita quer injetar dinheiro para poder lavar dinheiro à vontade, e eles lavam à vontade para eles. Né? Eu vi um comentário passando pela Skyline, eu não lembro de quem era, mas estava comentando, a esquerda tem a maior dificuldade para conseguir 100 mil para fazer uma escola. Aí vai o Lira, pega 8 milhões e faz para fazer um hospital na cidade de tipo, o tamanho de um cu, que o pai dele trabalha, não sei se governo. Era uma coisa... O Bill. Sabe? Mas é isso, a direita ela libera a grana muito fácil porque ela vai usar boa parte daquela grana, aquela grana vai voltar para ela. Não sei, a população tem... eu penso assim, que as pessoas falam assim, mas é porque até as igrejas estão falando para os seus fiéis não fazerem faculdade, porque é na faculdade que se aprende e tal. Talvez. Eu conheço muita gente que tem diploma na mão e não aprendeu não, tá? Não tem consciência de classe, entra nessa história aí da meritocracia de cabeça, cai nessa piscina vazia aí achando que tá cheia. Mas assim, eu tenho dificuldade da pessoa ela não conseguir enxergar. Eu fico olhando assim, a pessoa que se diz evangélica, se diz cristã, né, que lê a Bíblia, que sabe versículo de cor da Bíblia, que puxa lá, igual aqueles passarinhos, né, que rodava a musiquinha, vai lá e puxa um papelzinho, né? E a pessoa não consegue fazer essa pequena análise, né, do discurso. Tem uma dificuldade de analisar um discurso, sabe? De ouvir um mala velha da vida e não enxergar o quanto de hipócrita, o quanto de falso, o quanto de vendedor do templo tem naquilo ali. Mas uma coisa assim que me chama a atenção, por exemplo, nas escolas, né? Por que eles são tão contra aulas de filosofia e de sociologia? Porque faz pensar, velho. O que está faltando no brasileiro é pensar. É parar de ficar recebendo a notícia da forma que ela vem, seja no Zap, onde for, e ficar ali naquela pasmaceira do olhar na notícia sem levar aquilo para o seu cérebro para fazer a caixinha rodar. Pensar por que aquela notícia está chegando para você, da forma que está chegando, por que aquele discurso está chegando para você, da forma que ele está chegando, por que aquela pessoa quer que você faça isso, daquela forma que ela quer que você faça. Pensar. Você não questionava seu pai e sua mãe quando fazia alguma merda, falava que você não podia fazer? Começa a questionar essas pessoas também, sabe? Pensar. Vamos combinar, galera, de pensar? Vamos levar isso aí para a semana? Mas continuem falando um monte de coisa, porque a gente conseguiu falar de um monte de coisa hoje. Exato. Mas então é isso, minha gente. A gente vai deixar vocês aí com esse pensamento, né? Como é que eu posso dizer? Essa pulguinha para vocês pensarem durante esses dias. Esperamos comentários, críticas, sugestões, elogios. Eu quero elogios. O artista tem que ser elogiado. Tá? Então é isso. Um abraço, um beijo. Beijo, beijo, galera. Patrocinadores, estamos esperando vocês. Boa semana, pessoal. Boa semana. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para apoiar. Para falar com a gente, segue nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky
Ponto Social. Grande abraço!